Esse vai ser um vídeo de nicho. Porque durante 40 anos eu trabalhei a sério. Tive um excesso de seriedade, de lucidez e não aconteceu absolutamente nada. Este quadro é o quadro da minha primeira publicação em jornal. Já tá até amarelado, porque faz vários anos. E ele fica pendurado aqui atrás, com fita dupla face, que eu acho que chama. Aquela fita bem forte. E ele é bem levinho. Ontem, esta porra deste quadro estava no chão. Um fantasma. E eu não entendi muito bem o porquê, mas eu achei uma coisa extremamente significativa. Por quê? Ontem também eu comecei o meu novo diário, que vai ser nesse caderno aqui do Babadoc, e anteriormente era nesse caderno dessa papelaria que eu não lembro o nome, mas ambos são nessas folhas grossas, que é pra durar pra sempre. Fazia uns 2 meses que eu não escrevia por mais de, tipo, 20 páginas. Ou seja, que eu não escrevia consideravelmente, assim. E ao contrário do que normalmente você tem na internet, de vídeos muito motivadores, de todas as coisas que você pode fazer em um dia e, na verdade, você seguir todos os seus objetivos e concluir várias tarefas e jamais procrastinar e acordar às 4 horas da manhã e dormir às 9, eu decidi fazer uma lista de todas as coisas que você pode fazer no lugar de escrever. Para que chegue em algum momento que você nem escreva mais, de tanto que você faz várias coisas no lugar de escrever. Journaling, que é colagem, é uma ótima ideia, porque não é você tá direto na internet fazendo coisas virtuais, é você de fato tá fazendo alguma coisa com o seu cérebro, mas é uma coisa visual, então você pode se expressar visualmente, que é o que a gente vai falar bastante aqui, que é sobre se expressar sem usar a palavra, apenas visual. Eu tenho vários cadernos de journaling, eu fui fazendo vários ao longo do ano porque me deu na telha de criar vários temas, porque, de novo, como eu tinha várias coisas pra falar, eu queria falar de coisas diferentes e não escrever, então eu criei vários cadernos e aí eu fui acumulando. Esse aqui é meu diário de sonhos e esses dias eu criei um diário de natureza, que é onde eu vou colocar todas as minhas anotações sobre coisas naturais que eu me interesso. Também tem um de colagens menores e tem um de colagens maiores. E aí eu vou organizando as imagens que eu pego da internet, porque é pra isso que eu uso a internet. E aí as letras e as coisas, e aí eu vou cortando e vou colando, enfim. Outra coisa que é quase escrever, mas não, é ler sobre escritores falando sobre escrever. Porque se tem uma coisa que escritor gosta muito, é de escrever, mas também se tem uma coisa que escritor odeia, é escrever. É muito bom ler os escritores falando sobre a arte de escrever e falando sobre a vida deles, ou que nem esse livro aqui que não é biografia, mas é as cartas do Scott Fitzgerald e a Zelda Fitzgerald. Então são escritores falando um com o outro e escrevendo na vida pessoal deles, mas você não. Então, tipo, você vai ler as coisas que eles pensam sobre escrever e você vai pensar, eu também, mas você vai parar por aí. Não precisa ser só escritores, pode ser artistas que também são um pouco escritores, tipo a Patti Smith, que é esse Só Garotos. Ótimo livro pra você pensar, meu Deus, sim, realmente muito eu, mas não fazer nada com isso. Tem um do Stephen King que eu gosto bastante, esse livro mudou muito minha vida quando eu li, embora eu não lembre muito dele. Tem várias anotações minhas aqui que é sobre a escrita, é realmente sobre o Stephen King contando sobre a própria escrita dele. Tem um dos melhores livros sobre isso, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que é um livro feminista de 1920 sobre a mulher escritora e as condições necessárias para que uma mulher, principalmente, escreva. Principalmente em 1920, que era difícil. Tem um livro muito bom, que eu amo, e eu já falei dele num vídeo que eu postei aqui, que é um dos meus livros favoritos, top livros favoritos da minha vida, que é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Que também é sobre você escrever, mas também é sobre você ser artista e as relações que tem entre a loucura e a literatura e a arte. É maravilhoso. Eu amo, amo, amo esse livro. Tem O Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado, que também é um dos meus livros favoritos. E eu tô obcecada com esse livro porque eu li esse ano, então eu tô relendo ele várias vezes. Que é o Diário da Maura Lopes Cansado num hospício na década de 60, eu acho. E é claro, o Diário da Silvia Plath,
que eu tenho até dificuldade de pegar ele aqui porque ele é muito pesado. Esse livro já me inspirou várias vezes a voltar a escrever, então pode ser que alguns desses livros inspire você a, na verdade, querer escrever, mas pode ser que não também. Uma coisa que você pode fazer no lugar de escrever é ter sonhos lúcidos, ou seja, sonhar e lembrar do sonho depois, porque tecnicamente você tá vivendo uma história que você nem teve trabalho pra escrever, que tem você, e é como se fosse uma fanfic. Eu aprendi a lembrar dos meus sonhos porque eu comecei a colocar despertador de tantos em tantos minutos todos os dias, mesmo que eu não precise acordar cedo, porque aí eu consigo lembrar deles. Então eu coloco tipo assim, de meia em meia hora, aí eu acordo a primeira vez, aí eu lembro do sonho que eu tava tendo, e aí eu tô tão no embalo de voltar pro próxima meia hora que eu consigo lembrar do sonho seguinte. E assim eu vou tendo sonhos lúcidos e eu consegui aprender a controlar melhor esses sonhos. Eu até comecei a estudar um pouco mais agora sobre sonhos. Eu comprei esse livro do Jung pra começar a estudar o começo do começo, mas depois eu vou ler o livro de sonhos do Jung pra interpretar sonhos e ter mais noções sobre sonhos no geral. Uma das piores coisas que você pode fazer se você quiser escrever é estar com a vida mental consideravelmente saudável. Se você tiver com a terapia em dia, se você tiver num relacionamento muito saudável, se você tiver com amigos muito saudáveis, vivendo uma rotina muito cheia de coisas muito saudáveis, ao longo do tempo se torna bem difícil ter esse tipo de inspiração que só é criada de verdade quando tem caos. Quando eu tava... E eu sei que se eu tivesse público e pessoas que realmente assistissem essas coisas que eu tô falando, teria muita gente falando que, não, porque não é assim, porque não sei o que lá, que é importante, sei o que lá. Eu sei que é importante, eu não tô falando disso. Eu tô falando que, por exemplo, quando eu comecei a namorar, eu também tava fazendo terapia na época, eu tinha vindo de uma época, de uma fase, que eu escrevia feito uma filha da puta. Eu escrevia, tipo assim, obcecadamente, só que também coincide com uma das fases, se não a mais perturbada da minha vida. E aí eu comecei a namorar com um namorado num relacionamento super saudável, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer terapia. E a minha criatividade ao longo do tempo foi secando, porque por mais que eu quisesse escrever, ou quisesse até comentar na terapia sobre essas pequenezas do dia a dia, não era tão importante quanto se tivesse acontecendo alguma coisa perturbadora no momento, ou caótica, o que me fizesse precisar despejar coisas desesperadamente. Porque, assim, claro, né, eu não tô falando literalmente de todo mundo, porque eu acho que se você escreve, sei lá, coisa tipo assim... não tenho nem referência de autor, tipo Nicholas Sparks, John Green, coisas assim. Coisas tipo, como é que chama? Jovem adulto. Esqueci como é que chama o negócio. Se você escreve algo assim, acho que deve ser mais fácil. Mas se você não escreve coisas assim, você escreve outras coisas, aí é mais difícil. Depois de passar por essa fase de seca, eu descobri que eu preciso de uma dose pequena ou, de repente, até às vezes considerável de pequenos demônios, tipo os pequenos diabretes de Harry Potter, que eles são pequenos e eles atrapalham e eles enchem o saco, mas assim, eles são pequenos, então tipo assim, não é como se eles fossem o Voldemort, sabe? Outra coisa muito legal, caso você não queira escrever, mas você queira pensar em escrever, que é realmente o ponto desse vídeo, é planejar e estruturar, mas tudo no campo da imaginação, ou até no campo mais concreto, mas da visualização, o seu grande livro, ou sua próxima história, mas assim, só visualmente e sonoramente. Então, por exemplo, eu vou escrever um livro que eu já sei como vai ser, eu já tenho noção de personagem, já tenho noção da história, já tenho noção do final, já tenho noção de tudo, só que eu não vou escrever ele ainda. Só que enquanto isso, o que eu vou fazendo é tipo assim, eu vou assistindo um filme e eu penso, meu Deus, esse filme é muito esse livro que eu vou escrever em algum momento, mas tipo, eu não vou escrever ele agora, mas esse filme é muito esse livro. Ou tipo, eu ouço algumas músicas, eu tenho até uma playlist de músicas que são dessa personagem aqui e combinam muito com ela. Mas só pra ambientar na minha cabeça, porque essa personagem não vai existir ainda, porque ela mal começou a existir. Sabe uma coisa que ajuda muito a não escrever? Ou não querer escrever, é arrumar um trabalho que já seja quase escrever.
ou escrevendo, ou lendo também as coisas dos outros, porque isso vai deixar você tão cansado e tão cheio dessa mesma coisa que quando você for de fato fazer alguma coisa sua, você não vai querer, porque você não tá com saco. Eu nunca trabalhei com literatura. Eu tenho várias amigas que trabalham, mas eu não, e eu optei por não trabalhar com literatura também, porque eu não queria chegar nesse ponto. Mas durante vários anos eu só tive um trabalho, que era passar muito tempo no computador. E eu também escrevia muito no computador, principalmente quando eu vou escrever de verdade, na maioria das vezes eu escrevo no computador. Então se eu já passei tipo umas 8, 9 horas no computador, na maioria das vezes chega um ponto que eu, que não aguento ficar muito tempo no computador, não vou querer continuar no computador. Então eu vou me sentir exausta. E é diferente de períodos em que eu não tinha esse trabalho, ou não tinha trabalho, e eu passava 8 horas no computador, mas escrevendo. Então era bem menos exaustivo. Se eu vou passar 8 horas no computador escrevendo e 8 horas no computador trabalhando, não tem como fazer isso no mesmo dia. Então eu vou acabar escrevendo menos, e aí eu vou acabar cansando de escrever. Distração, no geral, é uma coisa maravilhosa. Porque tanto se distrair com telas, quanto postar coisas online. Por quê? Se você se distrai com telas e aí fica naquele brain rot, tipo, scrollando por muitas horas ou scrollando no lugar do tempo que você deveria estar escrevendo, o tempo vai passar muito mais rápido e vai ser muito menos cansativo e não vai te onerar em nenhum sentido, porque você vai ficar igual aqueles cidadãos do UOL e parado na cadeira e consumindo as coisas, e consumindo, e aí você não vai ter que pensar sobre nada, e isso é muito melhor do que escrever. Mas também, postar as coisas que você deveria estar escrevendo sobre também é muito bom, porque hoje em dia, como a gente posta várias coisas que a gente está sentindo, eu adoro fazer isso, eu acabo sintetizando numa frase muito curta, ou num pensamento muito pequeno, algo que eu deveria estar destrinchando muito melhor, e com muito mais classe. Mas não, porque é muito mais fácil postar. Se eu postar, eu já meio que, tipo, exorcizei rapidinho. Não é um grande exorcismo, mas ao longo dos dias, conforme você vai exorcizando só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, você vai dando conta. Mas também se distrair com o mundo exterior. Eu adoro sair e fazer várias coisas. Então, essa minha personalidade que adora sair e fazer várias coisas, se eu deixo ela sair muito e fazer muitas coisas, é muito melhor pra ela do que ficar em casa pensando, ou até sair, mas escrever na rua, mas do que ficar pensando muito dentro de si. É muito mais fácil. E teve um período muito específico que eu fiz isso, que foi o ano pós-pandemia, que eu comecei a sair mais, porque antes eu quase não saía de casa. E nesse período, eu escrevi quase nada. Eu sabia que naquele ano eu não escrevi nada, porque eu tava precisando fazer coisas. E foi muito engraçado, porque eu senti, como eu sempre sinto nesses períodos, que o meu cérebro começou a diminuir. Sabe quando você passa vários dias muito viciado em rede social e aí você sente seu cérebro encolhendo? Você sente. Eu senti exatamente assim. Eu sinto muito o meu cérebro encolhendo quando eu passo muito tempo sem ler por algum motivo específico, ou quando eu passo muito tempo sem escrever. E outra coisa que é bem um teto do seu, que é você ser um jovem adulto pobre no Brasil. Porque se você é, aliás, uma jovem adulta pobre, que é uma outra questão, você vai começar, jovem adulta, porque é diferente de quando você é adolescente. Então, se você é jovem adulta, então você tá começando a pensar assim, não tenho uma casa, não tenho coisas. Então, tipo assim, é quando fecha aqui o cérebro, e aí você começa a pensar, ah, tá, então tecnicamente, assim, se eu não correr atrás, pode ser que, tipo assim, eu não tenha em momento nenhum, porque tem alguma coisa que acontece quando a gente tem, sei lá, 17, 18, que a gente pensa que, tipo assim, eu não tenho uma casa, mas não é uma coisa que eu vou pensar agora, então agora eu vou pensar aqui, eu tenho que escrever. Agora, quando você já tá com isso aqui fechado, e aí você realmente tá, tipo, ficando mais velha, aí você fala, não tenho isso, não tenho aquilo, então eu preciso disso e daquilo, mas eu também preciso daquilo, porque, tipo assim, como é que eu não vou ter isso? E se eu não tiver, tipo assim, uma poupança, coisas assim, coisas financeiras, é uma coisa que ocupa um espaço aqui. Quando a gente é mulher é um pouco complicado também, porque mulheres ganham menos e mulheres estão mais vulneráveis a várias situações, então a gente precisa se proteger financeiramente em vários sentidos. E não só nesse sentido também, porque você fica tão, assim, preocupado em vários momentos que essa parte do seu cérebro que tá pensando nessas coisas de foco, nesse sentido, era a parte que poderia estar nessas outras coisas. Só que essas outras coisas, elas acabam se tornando mais supérfluas, mesmo que sejam coisas importantes pra você, porque não são de sobrevivência material.
só mental, mas até aí você consegue retardar. A premissa da Virginia Woolf é que você precisa de dinheiro e você precisa de um teto seu, um lugar pra você escrever. Quando eu era adolescente, eu me sentia muito confortável em escrever no meu quarto, porque a gente é adolescente, então o nosso quarto é o nosso mundo. Mas conforme eu fui ficando mais velha, eu fui ficando mais incomodada com escrever convivendo com as outras pessoas, então sem um espaço específico meu que não fosse literalmente só o meu quarto. Claro que eu acho que isso muda quando você mora sozinho, né, porque você tem um teto do seu, mas até aí eu tô falando das pessoas que não têm ainda um teto todo delas. Outro motivo pelo qual eu fiquei muito tempo sem escrever durante um período, que foi o período da pandemia, olha que coisa, foi quando eu tava lendo muito. E aí eu lia livros muito cabeça, eu tava lendo alguma coisa da Virginia Woolf, acho que era aquele Orlando, e algumas outras coisas mais cabeça. E aí eu comecei a me comparar demais, e eu comecei a pensar, gente, tipo assim, não importa quanto, tipo assim, não somos Clarice Lispector, entendeu? E aí eu comecei a pensar, olha a distância, tipo assim, eu não consigo vir com essas frases, com esses negócios tão desse jeito, tipo assim... E eu pensava, não, tudo bem que eu sou mais nova, mas até aí foda-se, porque vários deles também eram mais novos, tipo o Diário da Silvia, que é, você lê e ela tem, tipo, 19, 20 anos e ela tá escrevendo daquele jeito e você não. E aí também entre o fato de que ela era de classe média nos Estados Unidos e vivia uma realidade completamente diferente, e aí ela tinha várias liberdades, enfim, até você voltar ao estado de brain rot, porque aí você fica tão acostumado a não consumir nada de qualidade, ou com menos qualidade, que aí você deixa de se comparar, porque você pensa que, na verdade, você se compara, só que você se compara com as pessoas que são piores. E aí você pensa, eu escrevo bem melhor do que isso aqui, e aí volta a sua confiança. Quando eu li esse livro do Stephen King, me deu até alguma esperança, embora eu não seja que nem ele, porque o Stephen King, ele conta que ele era bem... Tipo, ele trabalhava pra caralho nos primeiros anos de escritor dele, antes dele ficar conhecido. Ele trabalhava, acho que numa lavanderia e teve outros trabalhos. E mesmo assim, ele chegava em casa de madrugada e escrevia. E é uma coisa que eu não faço, porque se eu tô cansada, obviamente eu não vou chegar em casa e escrever. Eu não sou Stephen King. E esses dias... E assim, quando eu li isso, eu pensei, esperança, as pessoas que, né, tipo assim, tem várias outras coisas na vida acontecendo e elas também conseguem escrever depois. Então, tipo assim, pode ser que em algum momento esse nível de motivação, se for pela coisa certa, aconteça comigo. Só que aí, esses dias eu vi um post que era sobre o... Na verdade, o Stephen King cheirar enquanto ele tava escrevendo, acho que Carrie, e o fato de que ele cheirava. Então, tipo, por isso que ele tinha tanta energia. Eu não sei se isso é verdade, mas faz sentido. Então eu prefiro pensar na Harper Lee, que fez O Sol Nasce Pra Todos, que é um dos livros mais bonitos que existe. E a Harper Lee, ela era... Como é que chama quando você trabalha no balcão do aeroporto? Ela era isso, ela trabalhava no balcão do aeroporto, atendente de companhia aérea, e... ela já era bem mais velha, ela tinha o quê? Tipo, 40, 50 anos, alguma coisa assim, acho que ela é bem mais velha. E ela tinha essa ideia pra esse livro, só que ela trabalhava. E aí o que ela fez? Ela recebeu dinheiro dos amigos dela que se juntaram pra que ela pudesse ficar uns 6 meses escrevendo esse livro. E foi isso que ela fez, e foi assim que ela fez um dos maiores clássicos da literatura americana, que é O Sol Nasce Pra Todos. Então, às vezes, de repente, dá pra sermos todos que nem a Harper Lee, que aí, tipo assim, você fica trabalhando num trabalho normal e depois de muitos anos, porque escritor é assim, você não precisa ser jovem, pelo contrário, na verdade, aí você escreve seu grande livro, porque seus amigos pagaram pra você passar muito tempo escrevendo. Só que se você pensar bem, também é um pouco de pressão, né? Porque, tipo, a Harper Lee devia estar com tudo muito engatilhado pra conseguir escrever um clássico da literatura norte-americana em apenas 6 meses, sabendo o que estavam pagando pra ela. Eu não sei se eu consegui fazer isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. A Clarice falava que ela não era uma escritora profissional, porque ela só escrevia quando ela queria. E eu sempre pensei nessa frase, porque eu pensava, eu também não sou uma escritora profissional, porque eu também só escrevo quando eu quero. Ao contrário do Stephen King, que é um escritor profissional. Mas também não somos todos Clarice Lispector, né?
Na verdade, a maioria de nós não é a Clarice Lispector. Só a Clarice Lispector é a Clarice Lispector. Bom, era isso. Se vocês tiverem mais ideias de coisas que a gente pode fazer pra não escrever em conjunto, vocês podem deixar aqui ou falar pra mim no Instagram, porque aí, quem sabe, a gente faz uma grande lista de uma grande gama de variações possíveis pra também variar as possibilidades, porque vai que também o cérebro acostuma demais e aí você, na verdade, fica inspirado no período que era pra você não estar. Tchau!